Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição de número 7, lição extra, a sutileza da relativização da Bíblia. O nosso texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Estudaremos com base em tópicos: a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Agora nós vamos para o nosso comentário, dando sequência aos nossos estudos. O primeiro texto, Salmo 11, verso 3. Pois se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Então, a parte da matéria do estudo deste domingo, que vai falar sobre a ponto de vista relativista, é exatamente o que está no Salmo 11, verso 3. Pois se os fundamentos estão destruídos, lembra da casa, da desconstrução, indo até os fundamentos? Então, o que pode fazer o justo? Não pode fazer nada. Viu? O justo tem que continuar sendo justo. Por causa do Salmo 1, verso 1. Né? Os que tem 3, veja lá. Né? Os que anda, detém e os que se assenta. A gente vai ver essa história aqui do Salmo 1, verso 1. João capítulo 17, verso 17. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Então veja que Jesus, ele mostrava sempre que havia uma verdade. Imagine se não houvesse uma verdade absoluta. Então, a qual Cristo se identifica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Então, ele se identifica com esta verdade. É a palavra da boca do Pai. É o Verbo, o Filho, o Cristo. Amém? Então veja que é preciso de uma garantia, da qual ele morre na cruz do Calvário, levando nós o quê? A ser santo. Então a santificação nesta verdade, santifica-os na verdade, é nós estarmos coberto com o derramamento do seu sangue, certo? E aceito pelo Pai. Sabe para quê? Para não ser condenado pelo mundo. Viu? Nós estamos no mundo, mas tem uma proteção, que é o sangue do Cordeiro. Essa proteção é uma cerca. O maligno não pode nos tocar. Viu? Glória a Deus. O depósito do sangue apresentado ao tabernáculo celestial, a qual Cristo deu entrada, apresentou-se diante do Pai, a garantia da nossa permanência neste mundo mau, um mundo em que jaz no maligno, que atormenta as pessoas, mas mesmo neste mundo do maligno, de tormento, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos tira o nosso pecado praticado neste mundo. Assim nós vemos que mesmo neste mundo, pelo sangue nós permanecemos nele. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno, do demônio. Então, sem a santificação, o Pai não poderia garantir a nossa permanência no mundo. A Bíblia é uma maravilha.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O texto fala: mas o fundamento sólido de nosso Deus permanece firme. Enquanto eles estão pensando, a palavra de Deus subsiste eternamente pelos séculos dos séculos. Enquanto eles estão relativizando, o fundamento de Deus é sólido. Estou falando do nosso Deus, que permanece firme a sua palavra, passa céus e terra. Viu? E ainda diz o texto: tendo selo, o Senhor conhece a todos que lhe pertencem. Os que invocam a Cristo, aparta-se da injustiça. Agora veja o Salmo, capítulo 1, versículo 1, que fala o seguinte, né? Este é um salmo que mostra a grande parte das experiências gerais, aonde nós podemos ver uma aplicação nos salmos de uma forma messiânica. Então, o salmo, ele fala de estágios. Veja o primeiro estágio. Bem-aventurado o homem que não anda, é o primeiro estágio. Que não se detém, o segundo. Que não se assenta, o terceiro. Então eu enumero 1, 2 e 3. Não anda, não se detém e não se assenta. Veja o Salmo 1, verso 1. Quando se diz não anda, é porque aqui começa a acontecer o que nós chamamos de medo. É a primeira ocasião, né, aonde acontece o medo. Bem-aventurado o homem que não anda. Então esse medo aqui, ele pode mudar quando ele se detém. O medo é quando anda. Mas se ele se detém, esse medo é mudado. Sabe em quê? Ele é mudado agora, ele passa a ser um esperto. Presta atenção, isso é forte. Porque quando ele se detém, ele está agora com a esperteza. Não tem mais medo, porque ele se deteve no caminho dos pecadores. Com isso a gente percebe que aqui, quando ele se detém, não há uma condenação psicologicamente determinante no seu coração de que não há um juiz. Ele se deteve. Eles estão dentro da tese dessas ideologias deste mundo, a qual o mundo relativista se detém. Então aqueles que tinham medo, agora estão se detendo. O que é que vai acontecer? É que eles acham que não há condenação, né? Por causa dos seus conceitos. Agora veja o terceiro: assentar-se na roda dos escarnecedores. Quando ele se assenta, olha aí, começou com medo, agora esperteza, e agora está o quê? A prática. Ele se assentou. Quando ele se deteve, estava esperto, sem medo, para a prática de quê? De ser um zombador, de ser um escarnecedor. Viu? Tudo isso está no Salmo 1, verso 1. Eles agora praticam atos de injustiça. Eles não praticam o bem. Torna-se agora um delinquente, porque ele está no terceiro estágio de assentar. Lembra de Pedro quando se assentou na roda dos escarnecedores e alguém perguntou a respeito de se ele conhecia Jesus? E a Bíblia mostra que ele estava nesta questão de o quê? De delinquência. Mentiu, viu? Com um pecado terrível. Por isso que Jesus foi atrás dele depois da ressurreição. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. 1, 2, 3. Pedro pecou o salmo 1 inteiro. Ele andou no caminho dos pecadores, se deteve e se assentou. Meus irmãos,
Jesus foi atrás de Pedro. Então o temor do Senhor permanece eternamente. Salmo 19, vamos para o Salmo 119, versículo de número 7 a 11. Mostra que a lei do Senhor é perfeita. E quando ela é perfeita, a aplicação também é perfeita desta lei. Porque quando ela está no coração, ela refrigera a nossa alma. Então, diferente totalmente da ideologia relativista, porque eles dizem que não tem nada de absoluto. O Salmo diz que a lei do Senhor é perfeita, o temor ao Senhor permanece eternamente. O conceito relativista é um retorno a Babel. Porque no tempo de Babel o mundo já era relativista. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Aqui fala de uma falsa ciência que ela corrompe, desvia o homem da fé. A ideologia do relativismo é uma falsa ciência deste mundo corrompido. Viu? E o que é que acontece é que a pregação do relativismo, desta ideologia humanista, filosófica, onde o homem é o centro e Deus está fora, quando se fala de Deus é apenas teoricamente e não de uma forma prática e moral, né? Então, eles infiltram as suas ideologias em lares, escolas, igrejas, internet e política. Assim, a verdade de Deus, que são as Sagradas Escrituras, né, eles procuram até mesmo mudar, como tem muitas versões, e hoje, sorrateiramente, estão querendo tirar textos inteiros da Bíblia que condena a homossexualidade. Então, a gente percebe que o mundo relativista é um mundo que prega meias verdades, onde todos creem que Jesus é o seu Salvador. Jesus é meu Salvador também, eu já nasci com Ele. Eles creem. Isto é, eles estão falando meias verdades, por quê? Porque a intenção bíblica não é que Jesus é somente Salvador, mas também é Senhor. Por que é meias verdade? Porque falta o Salvador guiá-los, e só guia quem é Senhor. Quando nós temos Ele, além de ser Salvador, agora como Senhor, nós temos um ponto de referência de segui-lo com suas leis, com seus mandamentos. Ele é Senhor, viu? Mas eles não têm definição entre o que é certo e o que é errado, de forma moralmente falando. Isaías capítulo 5, versículo 20, onde nós usamos esse texto na primeira parte da aula, onde Deus usa o profeta Isaías, utilizando os ais como juízo contra a perversão da maldade. O que é perversão da maldade? Distorção. Aqueles que sabem, ouvem o que é o bem e querem distorcer, de forma em tradições puramente humanas. É o que Jesus falou para os fariseus da época. Vocês invalidam a palavra de Deus por vossas tradições. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Estes são todos os textos que devem ser estudados para a aula de domingo, onde mostra a contraposição da teoria do mundo relativista. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, mostra que devemos aprender a não ir além daquilo que está escrito.
O que é isso? É que o relativo à parte daquelas pessoas que creem no mundo, enfim, da teoria relativista, eles não creem exatamente no escrito. Porque o escrito é o dito, é o que permanece. Não pode ser mudado, irmão. Está escrito, pronto, está escrito, não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: nós não devemos ir além do que aquilo que está escrito. Isto é, se está escrito, são verdades, são absolutamente verdades que são contrárias às filosofias vãs, aos erros das falsas religiões, onde os estudantes da filosofia, eles têm que ter como base de verdade a Bíblia. Os estudantes da filosofia, eles têm que ir até a Bíblia, para quê? Para ter resposta para tudo quanto tem dúvida a respeito do mundo em geral. Então, o estudante de filosofia, ele retira todas as suas dúvidas com a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. É o ponto de referência de juízo de Deus e de absolvição de Deus. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, que é repreender pessoas erradas. A Bíblia faz isso. Ela corrige o que aquelas pessoas que perdeu o rumo, ela instrui em justiça, que é o serviço do Espírito Santo no exercício da santidade cristã, aonde o crente ele pode, pela Bíblia, amadurecer, onde Paulo fala do crente a chegar a uma estatura de varão perfeito, a semelhança do homem perfeito de Cristo. Glória a Deus. Tudo isto é o que nós temos na Bíblia, o ponto de referência onde nós cremos na palavra de Deus, em Deus, enfim, contrapondo o mundo relativista, que é uma fraude, é uma ciência falsa, onde a Bíblia mostra que essa ciência falsa, ela está desviando muitas pessoas. Viu? Sabe por quê? Porque o bel prazer, o eu, eles querem viver a maneira de pensamentos. É relativo, eu penso dessa forma, você pensa dessa forma. Então, eles querem viver de acordo com a sua mente. Marcos capítulo 7, versículo 13, mostra que os homens invalidam a palavra por tradições de homens. Então o cristão ele tem, pelo Espírito Santo, entendimento da Bíblia. Isto é importante, que faz diferença entre o justo e o injusto. Ao ter discernimento de sabedoria de Deus, que discerne entre o bem e o mal. Glória a Deus. Porque é o que nós cremos, é o nosso ponto de fé, de partida, de ataque. A fé que vence o mundo, a fé como crença. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se as portas do inferno mostra uma defesa, porta é defesa. Então, quem está no ataque? É a igreja. É totalmente ao contrário. É a igreja que deve estar no ataque. É a igreja que deve estar atacando os demônios, repreendendo, expulsando. É totalmente ao contrário do que a gente imagina. Glória a Deus.
Por isso que está escrito em Apocalipse que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Guarda o depósito que te foi confiado. Aparta-te dos profanos e dos discursos vazios e das contradições da falsa ciência. Olha aí, falsa ciência. Afasta-te destes. Amém? Então veja que a luta entre o que é certo e o que é profano, né? O que nós temos em Salmo 17, melhor, João 17, versículo 17, e Salmo 1, verso 1. Então veja que 17 e 17 de João, verdadeiramente Deus é Deus. Ele é a verdade. Então esta é a natureza divina, a verdade. Por isso que Jesus ele enfatizava dizendo, em verdade vos digo. Veja, João capítulo 8, versículo 44. A natureza do diabo é a mentira. Então, em oposição à verdade, já que eles têm a porta, não está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então quem está atacando e deve atacar é a igreja. Viu? Glória a Deus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Glória a Deus. Isso é importantíssimo saber a respeito de que o Deus que nós servimos é um Deus que inspira suas palavras. E ele não erra. Palavra por palavra são inspiradas. Por isso que há uma perfeição na transmissão. A transmissão divina que utilizou escritores para escrever toda a Bíblia. Salmo capítulo 12, versos 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, que é purificada 7 vezes. Mateus 5 e 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é dada aos homens de forma perfeita e inspirada a palavra eterna, imutável. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade alguma de homem, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra não foi exposta porque o homem teve ideia. Ela já nasceu no Espírito Santo. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse para é o que é importante, para mostrar a importância da palavra de Deus. Para alguns, a Bíblia é só um livro com letras. Na realidade, ela é uma ferramenta espiritual, efetiva, que te mostra o caminho, que te convence do erro, te faz voltar para o conceito da vontade de Deus e te eleva a um ser segundo o coração de Deus. O autor é inerrante, não erra. Tito capítulo 1, verso 2. Deus não pode mentir. É importante a Bíblia ou não é? Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos. Deus tem uma natureza. Verdade com letras maiúsculas. A palavra está selada com a própria natureza de Deus, desde antes da existência do tempo. A palavra é pura. Salmo 119, versículo 140. A pureza da palavra. A tua palavra é muito pura, portanto teu servo a ama. A pureza é como ouro refinado, provado, limpado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo Deus faz em formato de livros. A nossa vida é como um livro aberto.
Glória a Deus. O nosso espírito é como um livro que registra todos os acontecimentos do nosso nascimento até o último dia de vida na nossa história. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mais um texto. Salmo 139, certo? Verso 16. A importância. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então Deus escreveu todos os nossos dias em um livro específico e particular. Por isso que no dia do julgamento, aonde os não salvos, com seus livros abertos, Deus julgará cada um segundo a sua obra. E abriu-se os livros, e quem não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nesse livro estão todos os nossos registros, e cada decisão segundo a sua vontade. Então, o que tinha para acontecer, assim também o que está acontecendo. Somos cartas vivas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Somos carta viva. Assim como é a Bíblia, ela deve ser imprimida em nós. Alguém, ao te olhar, tem que ver a Bíblia como uma carta de Deus aos homens. É importante essa parte, irmão. Vós sois a nossa carta, escrita nos vossos corações. Moisés recebeu a lei, quis dar a lei para o povo rejeitou. Jesus disse, esta é a verdade que eu vos trago. Aquele que guardar as minhas palavras em seu coração. Glória a Deus. Então somos carta lida, porque precisamos no nosso coração ter a palavra de Deus. Deve ser conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestado como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e do coração. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia diariamente. Tem que pegar a Bíblia e imprimir todos os dias a lei do Senhor, que é perfeita. Para quando, ao sair, a Bíblia esteja estampada nos olhos, na audição, nos ouvidos, enfim, em tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Somos uma carta de Deus. Amém? Então nós precisamos ser Bíblias vivas a este mundo perdido. Nós somos uma mensagem de Deus para o mundo, e esta mensagem é o nosso coração, que é por isso entendemos que a vontade de Deus foi escrita em cartas. Carta de Paulo, epístola de Pedro, aleluia. Assim também a Bíblia, e como nós temos um propósito, assim como é a Bíblia, também assim nós também temos um propósito de ser lida. Como a Bíblia é lida, nós também devemos ser lidos por este mundo. Isso não é para qualquer um, não. Os textos originais da Bíblia foram escritos com a intenção de serem lidos pelo público em geral. A Bíblia se aplica a cada povo ou indivíduo em qualquer lugar e tempo. Nenhum crente considera a Bíblia um livro estrangeiro. O alcance universal da Bíblia é singular. Isto se deve ao fato de que este livro nasceu do coração de Deus, não para o judeu, mas para cada homem de toda raça, nação e língua. A superioridade da Bíblia em relação aos demais livros quanto ao seu conteúdo. Comparando-se a Bíblia com os ensinos do Alcorão, livro dos Mormons, os clássicos de Confúcio, os escritos de Sócrates,
Marco Aurélio, dentre outros escritos pagãos. O ensino da Bíblia sobrepuja o desses escritos em todos os pontos imagináveis. A Bíblia contém mais verdade do que todos esses livros que mencionei juntos. A Bíblia está acima de tudo. Ela é a palavra de Deus. Contém somente a verdade. O Antigo Testamento afirma a inspiração da Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 ao 5. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem a diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 a 5. Muito importante esse texto. Mas vós que vos apegaste ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos, preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observei no meio da terra, no qual estáis entrando para que a possuirdes. A Bíblia faz declaração científica, descobertas, Jó 26 e 7. Glória a Deus. Diz que a terra está suspensa sobre o nada. Glória a Deus. Fala sobre os relâmpagos para a chuva. Salmo 137, verso 7. Salmo 135, verso 7. Isaías, finalizando aqui, 40, verso 22. E ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Olha aí a terra redonda. Glória a Deus. Cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para habitar nela. A Bíblia, somente ela, devemos crer como palavra de Deus, sem intervenções humanas, sem acréscimos ou omissões de homens. Continuamos, como Paulo ensinou a Timóteo, a perseverar nestas coisas que temos aprendido, porque salvará não somente a ti, como também aqueles que te ouvem. A palavra de Deus é maravilhosa, é fiel e é poderosa. Glória a Deus, a paz do Senhor, e vamos dar continuidade prosseguindo para o nosso próximo estudo da nossa lição de número 8. Fica com Deus, muito obrigado a todos e até lá, se Deus quiser. Amém.